Quem são os arcontes? Esse termo é bastante popular hoje em dia em certas linhas e canais espiritualistas, mas seu uso é totalmente errado e distante do significado original do termo. De modo que aqueles que começam a pesquisar sobre os arcontes, quem ou o que eles são, só acabam encontrando confusão no seu estudo. Então, aqui nesse vídeo a gente vai ver quem realmente são os arcontes. Se é verdade que eles estão dominando o mundo aí, como dizem. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu queria agradecer os apoiadores do canal, que ajudam a manter tudo em ordem. Como vocês bem sabem, eu faço tudo sozinho aqui no canal, desde pesquisa, gravação, edição, divulgação. E não dá pra depender do AdSense, da monetização do YouTube aí não, que cada vez piora. Agora até imposto eles estão cobrando. Então, esse apoio de vocês acaba não me desanimando e ajuda o canal a continuar produzindo vídeos. Então eu deixo aqui minha gratidão a quem já apoia e quem quiser ajudar. Na descrição tem vários links para doações aí. Ou vocês podem se tornar membros do canal, onde vocês recebem benefícios em troca. Por R$ 2,99 aí, R$ 3 não compra nada hoje em dia. Mas pro canal faz uma diferença enorme. Ou tem a opção também de R$ 7,99, que é um pouquinho mais, mas ainda assim pouco. Mas enfim, indo para o que interessa aqui. Bom, o termo arconte se popularizou com os gnósticos. Os gnósticos eram um grupo bem peculiar de cristãos dos primeiros séculos da era cristã. Como todo mundo bem sabe, antes do Concílio de Nicéia, no século IV, onde o cristianismo foi unificado e adotado como religião oficial do Império Romano, existiam vários grupos, várias seitas, que se auto-intitulavam cristãs, com crenças diferentes e interpretações diferentes da palavra de Cristo. Alguns o consideravam Deus, outros não. Para alguns, ele tinha sido apenas um sábio, que eles seguiam os ensinamentos, enfim. E um desses grupos era os gnósticos. O gnosticismo, do grego gnose, que significa conhecimento, era uma corrente de pensamento que já existia antes, mas que, depois de Jesus, incorporou ele e seus ensinamentos nessa corrente. E aí ela ficou muito mais popular do que antes. Eles tinham uma espécie de mitologia própria, onde acreditavam que existiam dois deuses. Um era aquele Deus mau, cruel, do Antigo Testamento, que exigia sacrifícios em seu nome, permitia massacres e tudo mais. E outro, um Deus bom, de pura luz, que criou tudo, que foi a quem Jesus se referiu quando encarnou e pregou em seu nome. No caso, o primeiro Deus mau era, na verdade, um Deus menor, que foi quem criou o nosso mundo material, cheio de dor e sofrimento. No caso, esse Deus mau, conhecido como Demiurgo, que significa artesão em grego, era apenas um de muitos seres criados pelo Deus maior, chamados éons. E um desses éons foi Sofia, que então gerou o Demiurgo. Vocês talvez já tenham ouvido em algum lugar sobre Sofia, a mãe de Deus. No caso, ela seria a mãe do Demiurgo, que seria, segundo os gnósticos,
o Deus mau do Antigo Testamento, que criou o ser humano e o mundo material. A Sofia mais tarde encarnou como Maria Madalena e se relacionou com Jesus, que também era um éon, e que veio trazer a palavra e os ensinamentos de um Deus maior, o Deus verdadeiro, criador de tudo, que é apenas luz e amor. Os gnósticos acreditavam que o mundo material era ruim e produto de um erro, e por isso buscavam a espiritualidade e a iluminação através dos ensinamentos de Jesus, para então fugir desse mundo material. Os gnósticos sumiram após a ascensão do cristianismo romano, mas suas ideias sobreviveram através de alguns poucos sobreviventes, e séculos mais tarde deram origem a uma religião chamada de catarismo, bastante conhecida também, e que tinham várias crenças em comum com os gnósticos, como a crença de que o mundo material é ruim, e objetivavam evoluir. No caso, eles acreditavam que o inferno era a própria Terra, não um lugar isolado, e que o senhor desse mundo era o diabo. Por isso muitas igrejas tinham a figura do diabo esculpida. E por esse motivo a igreja mandou matá-los, ou pelo menos a igreja usou essa desculpa, e os caçou numa cruzada, a Cruzada Albigense. E, bom, embora o catarismo tivesse suas peculiaridades, no geral dá para dizer que ele foi o que sobrou do gnosticismo. Foi o legado, vamos dizer assim, e que desapareceu por completo ali. No entanto, os gnósticos também deixaram vários manuscritos que foram guardados e escondidos para protegê-los da destruição, onde ficaram por 1500 anos, quando foram encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Entre esses textos estavam vários evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena, entre outros evangelhos e muitos outros textos escritos em grego, dentre os quais um texto chamado Pistis Sophia, que fala mais sobre o que eu falei anteriormente, sobre os éons e Sofia. Há quem diga que os Cavaleiros Templários em algum momento obtiveram o conhecimento do gnosticismo, que eles possam ter encontrado manuscritos, ou mesmo tido contato com os cátaros, e de alguma forma ressuscitaram o gnosticismo, que naquela época era uma forma já antiga e esquecida de cristianismo, e obviamente a igreja viu isso como uma heresia. No caso, a principal condenação deles foi a de adorar uma entidade chamada de Baphomet, que, segundo alguns estudiosos, seria um anagrama, que usando um sistema chamado sistema arábico, que era aplicado às letras hebraicas, formaria outra palavra, no caso, Sofia. Bom, essa é apenas uma das inúmeras versões sobre o fim dos Templários, Existem muitas. Outra fala que Baphomet é apenas uma tradução mal feita de Maomé e que na verdade eles estavam seguindo o islamismo, mas enfim, já tem vídeo sobre isso aqui no canal, então não faz sentido eu entrar nesse assunto agora. Bom, então em 1945, esses escritos gnósticos foram encontrados. E é daí que veio o conceito de arcontes. Em um desses livros apócrifos, chamado Hipóstase dos Arcontes, é dito que Jesus alertava sobre os tais arcontes, que seriam seres criados pelo demiurgo, junto com o mundo material, com o objetivo de manter o ser humano na ilusão do mundo material e distante
da sua verdadeira natureza espiritual. No caso, o demiurgo sempre quis impedir o homem de se conectar ao Deus maior, ao Deus transcendental. Por isso que Jesus foi mandado para falar sobre esse Deus maior que antes o ser humano sequer conhecia. No caso, os arcontes se apoderam da mente humana e sempre sussurram sugestões, comandos e orientações para que o ser humano se mantenha num ciclo de ódio, violência e ignorância. O termo arconte já existia desde o Antigo Egito, e o significado vem do grego, significando alto oficial, chefe ou magistrado. Era um título dado aos membros de uma assembleia de nobres atenienses. E posteriormente, no mundo mediterrâneo, arcon era um termo geralmente usado para designar o governador de uma província e às vezes também autoridades religiosas. Por isso o plural arcons nos textos gnósticos é geralmente traduzido como as autoridades. Então, quando Jesus se referiu a esses ditos arcontes, e disse para terem cuidado com eles, ele podia simplesmente estar se referindo ao governo e os religiosos, que mais tarde foram justamente quem mandou ele para a cruz. De forma metafórica, ele pode ter dito que esses poderosos controlavam as mentes das pessoas. Isso é uma das características mais marcantes de Jesus, falar por metáforas, por parábolas. E aí, mais tarde, como Jesus foi incorporado nas mitologias gnósticas, bem como suas falas e ensinamentos, os gnósticos podem simplesmente ter entendido esses arcontes como seres literais, sobrenaturais, que existiam e controlavam a mente das pessoas. Na verdade, toda a mitologia gnóstica, creio eu que tenha sido simbólica. Mas, como sempre acontece, houve a distorção, e a interpretação literal daquilo tudo, de modo que passaram realmente a acreditar em éons, acreditar que quem criou o mundo foi o demiurgo, e que há um Deus maior acima de tudo, sabe? Simples assim. Mas, no geral, o gnosticismo diz o mesmo que qualquer outra filosofia diz. Que a gente precisa evoluir, transcender, sermos pessoas melhores, para então nos libertarmos do mundo material, que é um mundo kármico, semelhante ao que as religiões orientais falam sobre a roda de Sansara, ou mesmo o que o Espiritismo fala. Resumindo, todo o gnosticismo é filosófico. Todo o enredo do Pistis Sophia também é uma metáfora sobre autoconhecimento. A Sofia, inicialmente um ser superior, cai nas regiões das trevas, ou seja, no mundo material, e passa a viver suas ilusões. Até que ela vive, aprende e então ascende à sua morada original, que no gnosticismo é chamada de pleroma, que é a totalidade. É sobre buscar o Deus maior, transcendental, a fonte de toda a luz e conhecimento. Aquilo a que hoje a gente entende por consciência. Se a gente estuda sobre mônadas, a gente compreende bem isso também, O conceito de mônadas fala que a nossa alma tem origem lá nos planos superiores e vem descendo até aqui o mais baixo, a matéria, e depois volta para lá. Simples. Sabe, tudo são metáforas sobre iluminação espiritual. Hoje a gente tem o conhecimento para entender isso, que eram apenas metáforas, mas que foram interpretadas de forma errada, assim como praticamente todas as religiões.
Mas infelizmente não é o que acontece. Depois que esses manuscritos foram traduzidos e vieram a público, qualquer um pode ter acesso hoje. E eles acabaram caindo nas mãos de canalizadores confusos e ufólogos ignorantes, que acabam destruindo o sentido original dos textos e vendo os tais arcontes como seres literais que existem, estão aqui, controlando a população. Que os arcontes estão mantendo aqui todo mundo em uma matrix eterna para se alimentarem da energia do medo e dos conflitos. É aquilo que eu vivo falando aqui no canal, cara. O ser humano sempre quer colocar a culpa em algo externo. Sempre. É incrível. Sempre tem que ter entidades manipulando a gente. As pessoas nunca assumem as cagadas. Esses arcontes sempre são descritos como demônios, obsessores, ou principalmente como ETs. ETs malignos, em especial reptilianos, sabe? O termo arconte já virou um termo genérico para se referir a ETs do mal. Tem quem diga que eles vieram da galáxia de Andrômeda, sabe? Tá uma porrada de versões. Muita gente faz isso para ganhar dinheiro, para usar a energia do medo, para vender livros, ganhar milhões de views e AdSense no YouTube, enfim. Outros, por simples ignorância, não são pessoas mal intencionadas, mas que sem querer acabam, de forma inconsciente, corroborando essas teorias conspiratórias. Como eu já falei também em outro vídeo meu, canalização não é algo 100% confiável. Ela existe, é um fenômeno real, mas que acaba se misturando com as crenças pregressas do canalizador e criando uma mistura. Por isso muitos canalizam essas informações, de que existem arcontes por aí, porque leu essas porcaria desses livros. E a informação foi registrada, sozinha, na mente. Ou o pessoal assistiu muito Star Wars, Star Trek, onde tem impérios intergalácticos, ditaduras espaciais, sabe? A Bianca mesmo, do caso Hermínio e Bianca, também conhecido aí como caso Carran, um caso famoso de abdução aqui no Brasil, que era uma contatada, ela diz que ela era orientada pelo Carran, a entidade, o ET que contatou ela, a não ler outros livros, exatamente para a cabeça dela não misturar o que ela recebia diretamente de informação, a mensagem crua, com o que ela leria nesses livros conspiracionistas por aí. Então você junta tudo isso, gente querendo ganhar dinheiro, teóricos de conspiração ou ufólogos interesseiros, com canalizadores confusos, e soma com a má interpretação das pessoas, porque a educação podre que a gente tem hoje, que parece que só piora cada vez mais, contribui para isso. O pessoal não sabe mais interpretar texto, sabe? E aí lê esses textos e o que já é confuso fica ainda pior, Mas então você junta tudo isso, sabe? E aí pronto, resultado. Um monte de artigo em blog ou vídeo em YouTube falando sobre os tais arcontes, que eles estão aqui, que eles controlam tudo, que escravizam o ser humano e blá blá blá. E muitos realmente acreditam nisso. No caso eu digo quem faz esses vídeos. Tem uns que realmente acreditam, então aí eu já não pego tão pesado, sabe? A pessoa tá pregando o que ela acredita, beleza. Mas outros nem acreditam nos tais arcontes e pregam só pra ganhar dinheiro. Que ao meu ver é o pior tipo de gente. E a gente não tem como distinguir, quem realmente acredita e quem só tá mentindo. E mesmo que tivesse como distinguir, eu acredito que isso nem importe. O que importa é a gente estudar, pesquisar sobre a origem dos termos e das palavras que usamos hoje em dia aí, a origem dos arquétipos, para não cairmos nessas ilusões aí.
O mais irônico de tudo, sabe o que é? É que justamente o pessoal que fala sobre os tais arcontes, que são os que mais se assemelham à descrição mitológica dos arcontes, de seres que aprisionam a mente das pessoas. Olha o quão paradoxal, o quão irônico isso é. O pessoal falando pra gente se libertar de seres malignos que controlam nossa mente, mas fazem isso justamente através do medo e o temor a esses seres que sequer existem. Está entendendo? Então, nesse caso, se a gente for ver, quem prega sobre os tais arcontes é que seriam os próprios arcontes. Nesse caso, eu não me refiro a seres sobrenaturais mitológicos. Eu só estou usando o termo, a palavra arcontes, para fazer uma comparação, né? Mas... então é necessário cuidado, pessoal. Bom, deixe seu like para que o vídeo seja mais recomendado e para que ele possa chegar em mais pessoas que, assim como você, podem achá-lo útil e esclarecedor, né? Vamos ajudar o pessoal a sair desses sistemas de crença limitantes aí. Até o próximo vídeo. Gratidão.